Olá pessoal, para a gente começar a resolver os exercícios para casa, a gente vai começar pela curva ABC, que é o nosso primeiro exercício. Então vamos para as instruções. Cria a coluna valor total. Então cria valor total. Que é o quê? É a quantidade vezes o valor. No caso, valor vezes quantidade, mas enfim, como é uma multiplicação, é indiferente. A gente pode baixar isso para todos. Legal. Agora a gente vai copiar essa formatação, só para ficar mais bonitinho. Legal. Agora a gente vai precisar colocar os dados da coluna valor total em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então a gente classifica aqui do maior para o menor. Perfeito. Além disso, como é um valor total, a gente está falando em reais, então a gente vai colocar aqui e vai arrumar o tamanho. Além disso, o que a gente precisa? A gente precisa descobrir o valor monetário em estoque somando os itens da coluna total. Então a gente precisa fazer uma soma simples. Só somar quanto tem. Então aqui eu vou escrever total, para a gente não se perder. Aqui. Agora a gente precisa inserir a coluna porcentagem, sendo que essa porcentagem é em relação a relação do valor total daquele produto sobre o valor total geral. Então vamos aqui, porcentagem. Então aqui a gente faz o quê? A gente vai fazer isso aqui sobre esse valor aqui. A gente vai fixar ele para a gente conseguir arrastar para todas as células. E como é porcentagem, isso aqui a gente pode colocar porcentagem. E arrumar também. Então a gente sempre vai colando. Opa! A gente coloca porcentagem. E a porcentagem acumulada. Que é basicamente somar as porcentagens. Então é a porcentagem aqui mais a anterior, no caso 0. Depois a gente vai somar essa com a anterior, que seria com essa, depois essa e assim sucessivamente. Então aqui a gente pode só copiar isso aqui, que não vai mudar. E agora na segunda a gente já vai mudar. Então vai ser isso aqui mais anterior. Eu vou fazer só mais uma para ele entender qual é o padrão, então é esse aqui mais o anterior, e assim por diante. Certinho? Agora vamos copiar esse formato, essa formatação, né? Opa! Tá. Não deu certo, então vamos de novo. Foi. Aqui a gente pode só abaixar. Legal. Agora a gente vai fazer uma curva ABC. Então a gente seleciona a porcentagem aqui. Opa. A gente vai inserir um gráfico, esse aqui. Agora a gente vai arrumar esses índices aqui, que eles estão errados. Então a gente clica aqui, opa. A gente vai selecionar os nossos dados.
a gente vai digitar. Então, o que está sendo usado como código são esses dados aqui. A gente pode clicar no OK, já arrumou. Então, aqui a gente só vai adicionar o título curva ABC. Perfeito. A gente vai só agora arrumar um pouquinho e adicionar aqui em cima a nossa curva ABC. E é isso. Então, agora continuando no exercício 2, o controle de devoluções. A gente precisa indicar a data da devolução relativa ao código de cada livro da planilha, controle das devoluções da biblioteca universitária com as funções citadas. Então, a gente vai começar com as devoluções do C. Então, aqui igual a C. Se o nosso código for maior ou igual a 999, a gente vai somar 5 nessa data aqui. E se o código for maior ou igual a 1999, a gente vai somar 7 nessa data. E de contrário, se não for nenhum desses dois, a gente vai adicionar 9. Ops, aqui ó, um ponto e vírgula. Então pronto. Agora é só a gente puxar. Agora a devolução com PROC V. A gente vai estar utilizando igual PROC V. Então, o nosso D8, que é o nosso código, que tá aqui nessa planilha aqui. Aqui dentro. No caso, aqui dentro, só as datas, a gente já pode fixar isso aqui para depois a gente conseguir baixar para as demais células. A gente está procurando as devoluções, então é o índice 2. Ele precisa ser verdadeiro. Que a gente pode fechar. E a gente vai somar. E 8, que seria essa data aqui. Então, como a gente pode ver, deu o mesmo resultado, então tá tudo certo. A gente só vai clicar aqui para baixar. Como a gente viu, todos estão dando exatamente a mesma coisa, então a gente fez tudo certinho. Agora, para finalizar, a gente vai para o exercício 3, preencher a tabela abaixo considerando o seguinte. A coluna total é a quantidade vendida multiplicada pelo valor de venda. Então, aqui a gente pode colocar quantidade vezes o valor. Damos 2 cliques. Comissão. Então, agora, a comissão. Se o tipo for computador, a comissão será de 10%. Se for software, a comissão será de 5%. E no caso de periférico, não há comissão. Então, aqui a gente vai ter um C igual a C. Então, se o nosso periférico for igual a computador, a gente vai fazer isso aqui vezes 0,1. Se o nosso periférico for igual a 1 software, a gente vai fazer esse valor multiplicado por 0,05. E caso não seja nenhum desses dois, a gente vai escrever aqui sem comissão. Opa, esqueci do tinha esquecido do parênteses, mas ele fechou automaticamente para mim. Agora a gente faz assim.
e tudo certo. A gente vai classificar a região se for sul ou sudeste e maior que 15.000, deve aparecer venda destaque, caso contrário, venda típica. No caso das outras regiões, e o lucro maior que 8.000, venda destaque, caso contrário, venda típica. Então, vamos começar. Então, aqui a gente coloca C, E, ou. Então, se a região for igual a sul, aspas, ou se a região for igual a sudeste, a gente vai fechar o parênteses com esse valor maior que 15.000. 15.000. Isso é uma venda destaque. Mas se... Opa, faltou uma aspas aqui. Então, se E ou a região for igual a centro-este, oeste, se a região for igual a norte, ou se a região for igual a nordeste. Com vendas. Então, com o total maior que 8.000, a gente vai falar que é uma venda destaque. E de resto, é uma venda típica. A gente pode fazer isso pra baixo. Legal. E agora a gente vai precisar fazer isso usando o C. Então aqui a gente pode preencher primeiro essa tabela, na verdade. Então a gente coloca sul e a gente coloca sul e sudeste, que é 15.000 cada uma, e as outras são 8.000. Então essa é centro-oeste, norte e nordeste. Agora usando o C mais o PROC-V, então aqui a gente tem C, o nosso total. Vai seguir a mesma lógica, porém usando agora o PROC-V. For maior que o PROC-V, que seria essa planilha aqui. A gente já pode fixar ela para conseguir baixar depois para todas as outras células. Onde o que a gente quer é o valor, né? Então é a segunda coluna.
e falso, porque precisa ser uma correspondência exata. Opa, ponto e vírgula sempre. Vai ser uma venda destaque. Opa, destaque. E de resto vai ser uma venda. Opa, esqueci das aspas. Venda típica. Opa, faltou um termo aqui antes. Então, o que é o nosso valor procurado? É o nosso valor procurado. Na verdade, a gente precisa adicionar aqui, ó, que faltou essa região. Perfeito. Então, agora a gente tem o nosso valor procurado, que é a nossa região, com base nessa planilha aqui, nessa tabela, buscando o segundo índice, que seria os valores. Isso vai indicar se é a venda típica ou destaque. Perfeito. Como a gente vai só passar para baixo, tudo certinho, legal. Agora a gente vai descrever o nosso periférico. Então, aqui igual se erro. Opa. Então, se o periférico for igual a periférico proc V. A gente vai colocar o nosso nível. Que vai ser tudo isso aqui. O que a gente está buscando é essa segunda índice de coluna aqui, que seria a descrição, então a gente vai colocar 2. E a gente coloca também falso, que precisa ser uma correspondência exata. Então, não é periférico. Não existe. Existe. Fechamos parênteses. Legal. Arrastamos. Legal. E agora, para finalizar o exercício, a gente precisa fazer a formatação condicional para diferenciar os tipos de venda. Então, a gente vai separar essas duas planilhas aqui, duas colunas. Aqui a gente vai colocar uma nova regra. Então, o valor da célula precisa ser venda típica. E o que vai mudar vai ser o preenchimento azul e a fonte em negrito branca. E a gente também vai adicionar uma outra regra, que vai ser venda destaque. Vai ser em negrito. E a cor vai ser verde. Então é isso, pessoal. Finalizamos o exercício 3. E caso vocês tenham alguma dúvida,
sobre um exercício ou sobre um conteúdo em si, é só mandar pra gente. Obrigada!